Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de Radiação Térmica 1, vamos para a aula número 14 e vamos tratar inicialmente de blindagens e, na sequência, do método de Gebhardt para o cálculo da troca térmica. Então, na aula de blindagem, a continuidade da aula que usa o método das radiosidades, e começamos aqui a falar em termos genéricos o que seria essa blindagem. Blindagem, a radiação, logicamente, nós queremos, ou temos o intuito de reduzir a troca térmica por radiação. Mas, no isolante térmico, normalmente nós temos a blindagem à radiação e também a inibição da convecção e da condução, logicamente, usando materiais de baixa condutividade térmica. Então, na blindagem à radiação, aqui é usado MLI ou MLI, em inglês, Multilayer Insulation, Então, usado principalmente na indústria espacial. E um componente desse, ou um conjunto desse, é formado por múltiplas camadas de plástico, um Kapton metalizado, quer dizer, ele tem uma baixa emissividade nas superfícies, isolado, uma folha da outra é isolada por um tecido como esse aqui, bastante ralo, esparso, e que tem a baixa condutividade térmica. O objetivo do tecido é evitar, então, esse contato entre as partes. Isso, quando vai para o espaço, quando é lançado, inicialmente ele contém ar no interior. Quando vai para o espaço, como aqui temos no caso de uma nave enviada para Marte, Mars Reconnaissance Orbiter, então ele apresenta esses elementos, de isolamento, e ele, então, quando é lançado, que deixa a atmosfera, o ar é evacuado, normalmente, e é preciso, então, deixar uma fuga, um caminho de saída para esse ar, para que ele não infle, E também em outros processos, por exemplo, aqui o isolamento na área de criogenia, nós temos os reservatórios de nitrogênio líquido, Nitrogênio líquido está a 77 Kelvin, que é menos 196 graus Celsius, que está uma amostra de nitrogênio líquido escorrendo, e é bastante frio, nós usamos isso normalmente para detector de radiação, mas é usado em outras áreas, para manutenção de tecidos, de sêmen animal, várias coisas, e é um reservatório muito bem isolado, Claro que aqui ele tem um isolante em pó ou em fibra, e se faz vácuo para retirar todo o ar, entre os dois reservatórios, Para ter uma ideia, lá por 1990, uma carga disso aqui, de alguns litros, durava para nós no laboratório em torno de 15 dias. Hoje, ultrapassa 2 meses, então é sinal de que o isolamento melhorou muito, e esse reservatório pequeno é mantido a pressão atmosférica. Então, na medida que o calor entra, o nitrogênio evapora. Então, é necessário que esteja muito bem isolado. E no isolamento nós temos, claro, uma blindagem à radiação também, para evitar que a radiação passe da parede externa para a parede interna diretamente. Se nós temos o pó, esse pó vai espalhar essa radiação, vai absorver, vai emitir, mas vai reduzir essa troca. Ok. Nesse caso aqui nós temos uma blindagem um pouco diferente, que é aplicada nas paredes externas de um forno de fritas, Aqui a parede está mostrando o próprio refratário, isso chega superior à temperatura aqui a 250 graus Celsius, 200 graus Celsius, 250, então a temperatura é bastante alta. E o pessoal coloca aqui umas placas, metálicas, isoladas internamente, e o objetivo, é claro, é reduzir um pouco as perdas, mas também evitar uma radiação ambiente muito alta, que dificulta o trabalho das pessoas aqui nas proximidades. Então, essa é uma blindagem
aplicado às formas, alguns também formas de produção de cristais também apresentam esse tipo de blindagem, né? Ou às vezes somente o isolamento é usado, né? No caso dos flare, essa torre aqui de queima de gases, né? Em refinaria, o gás que não é usado, né? Que sai lá no final do processo, ela é queimado, né? Então, isso pode ocorrer em poços de petróleo também, né? E aqui tem um flare para biogás, né? Qual é o objetivo? Claro, o primeiro objetivo é proteger a chama, né? Mas nós podemos ter ao lado aqui desse processo, né, dessa torre, algum outro equipamento, e nós queremos proteger da radiação, né, sobre esse outro equipamento, né? Aqui tem um detalhe desse flare mais próximo aqui, né, equipamento grande, né? Ele tem aqui 3 queimadores, sensor de chama, né, para que inicie a combustão, né? Um caso bem mais simples, nós podemos ver no escapamento de uma motocicleta, é uma placa aqui para proteção quanto ao contato. Então, essa placa está mais fria do que do próprio escapamento, né? Por causa aqui da blindagem, né? Então, e também a circulação de ar frio aqui pelo meio, né? Ok? Então, falando de blindagem, né, para o acionamento, nós começamos com a superfície negra. Então, o caso mais simples é, né, para dedução, para discussão, é se ter duas placas paralelas, né, a temperatura T1 e T2, né, cuja troca, se são negras, se estabelece como sigma T1 na quarta menos T2 na quarta. Esse zero aqui significa sem blindagem, né? Então, o calor que vai para a radiação de 1 até 2 se não tiver a placa aqui no meio, tá? Quando colocamos a placa aqui no meio, ela atinge o equilíbrio. Vamos supor que tenha vácuo aqui, né, para não ter a convecção, né? Então ela vai atingir um ponto de equilíbrio, né? E esse ponto de equilíbrio permite estabelecer, né, a troca de 1 para 3 e de 3 para 2. Então, de 1 para 3 é a mesma equação. T1 na quarta menos T3 na quarta. 3 para 2, T3 na quarta menos T2 na quarta, né? Então, posso estabelecer um circuito, né? São superfícies negras, né? E, logicamente, aqui explorando um pouco mais, né? Então, superfície negra, o meu circuito é muito simples, né? Não tem aquela... no circuito de uma cavidade tem apenas uma resistência, que é essa que está aqui, né? Aqui foi colocado uma outra resistência porque eu posso ter condução, como nesse caso. Então, se eu tiver uma parede espessa, né, não seria uma blindagem, seria um outro equipamento, mas posso encontrar isso na prática. Então, a resistência seria L sobre Ka. E daí eu teria diferença de temperatura entre uma face e outra dessa placa 3, chamada 3 aqui, né? Se isso ocorrer, eu trabalho como se, né, tivesse parte do circuito, né, com essa resistência. Mas no sentido da blindagem à radiação, ela é muito fina e é opaca. Então, a espessura tende a zero, a resistência tende a zero e a placa em si tem uma única temperatura, né? Não dá para dizer que tenha duas temperaturas, é uma só, né? Então, se o L tende a zero, a resistência tende a zero, né? E aqui está explicado, então nós temos apenas T3, o EB, né, que é a imitância do superfície negra, é apenas o EB3, né? E aí Q1 para 3 igual a Q3 para 2, igual a Q1, né, no circuito, menos Q2, e nós vamos chamar aqui de Q12 com uma folha no caminho, né? Então, se essas taxas, se está em regime permanente, né, essas taxas são iguais e o que entra de um lado tem que sair do outro. Então, sigma A, T1 na quarta menos T3 na quarta, igual a sigma A, T3 na quarta menos T2 na quarta. Podemos isolar o T3 na quarta, que dá a média de T1 na quarta mais T2 na quarta. Isso é válido porque eu posso cortar as áreas. Então, é válido para superfície plana infinita, né? Não vale para superfície cilíndrica, por exemplo, porque as áreas variam, ou esféricas, as áreas também variam. Então, tendo o T3, nós voltamos
a equação anterior, né, Q1, 2, 1, né, e que pode ser dada como T1 na quarta menos T3 na quarta, substituindo T3, então vamos ficar com a metade de sigma A T1 na quarta menos T2 na quarta, ou seja, com uma folha de blindagem, a taxa se reduz à metade, né, do que existia sem uma folha. Então, o objetivo da blindagem é cortar a troca, reduzir a troca térmica. Posso colocar mais de uma folha, 2 folhas, 3 folhas, né? Então, Q12 com N folhas é Q120 dividido por N mais 1. Isso é válido para, essa expressão é válida para este caso aqui, né? Superfícies são negras, planas, paralelas, né? E assim por diante, as áreas são iguais, ok? Como nós queremos uma blindagem, nós queremos reduzir a troca, né? Então nós vamos para o próximo slide. Bom, então na sequência vamos apresentar, colocar as superfícies difusores de cinza, né? Todas elas, inclusive a blindagem, né? E o objetivo é reduzir a troca, então temos que ter uma superfície de baixa emissividade, né? Todas elas, né? Então as propriedades, nós temos ε1 para a superfície 1, ε2 para 2, do lado da superfície 1, ε31, e do lado direito ε32. Não necessariamente são iguais, né? Podemos deixá-los por enquanto todos com um valor particular, né? Cada um. O circuito usado, né, está em regime permanente, então o calor entra lá em Q1 e vai passando, né? Aqui é menos Q2 pela convenção apenas, né? Então o circuito ele tem 6 trechos, né? Porque são 3 da primeira cavidade, cavidade A e cavidade B, né? Mais 3 aqui da cavidade B, né? E a resistência, então, usando aí o conceito do circuito, que facilita bastante aqui o cálculo, né? Então, a resistência basta somar todos os elementos que estão no circuito, né? Não esquecer, né, que nós temos sempre 6, né? J3, nós temos J1, J31, né? J32, J2. J31 é diferente de J32, né? Então, lembrando que quando colocamos a blindagem, se estabelece uma cavidade A à esquerda, uma cavidade B à direita. A troca se dá entre 1 e o lado esquerdo, a face esquerda da blindagem, e entre a face direita e a superfície 2. Não existe radiação passando de 1 para 2 diretamente, não existe. Ela bate na blindagem, é absorvida, é refletida, né? E idem para a superfície direita, da cavidade B, né? Então, são elementos isolados, né? Estão colocados aqui. Dessa forma, sempre lembrar, então, que temos as 6 resistências aqui no circuito, né? Nesse caso particular, as áreas são iguais, os fatores de forma 1, 3, 3, 2 são unitários, né? Então basta substituir aqui a resistência total e os valores, né? Então vamos ficar com 1 sobre ε1, 1 sobre ε31, ε32, 1 sobre ε2 menos 2. Essa é a fórmula final para um caso genérico. Para ir um pouco mais adiante, vamos supor que na cavidade A tenhamos a mesma emissividade, ε31 igual a ε1. Na cavidade B, idem, ε32 igual a ε2. Então, podemos somar aqui, isso aqui dá 2 vezes, menos 2, colocar um meio em evidência e ficamos com essa fórmula aqui, já um pouco conhecida, onde podemos dizer que Q12 com uma folha e superfície cinza é a metade de Q12 sobre área, né, o fluxo aqui, com 0 folha, superfície cinza. Então, essa fórmula, tirando do meio, já foi vista, né? Então, é a metade do que tínhamos lá anteriormente. Então, a blindagem aqui reduz pela metade a troca, né, de radiação, né? Para deixar mais claro o que está ocorrendo, vamos a alguns valores. ε1, 0,1, né? Então, um valor baixo. T1, 500 Kelvin, T2, 300 Kelvin. Aqui está o circuito, repetido, né? Por simetria, tá? Nem sempre isso é possível fazer, depende se mudarmos os épsilons, né? Nós vamos usar aqui todos os épsilons iguais,
aí temos simetria. Se usarmos epsilon diferente, não teremos simetria, não podemos usar essa média. Mas, nesse caso, por simetria, isto vale, como vimos lá para a superfície negra. Então, T3, 433,5, um pouco acima da média aritmética, que seria, desculpe, 400, né? Quanto daria, então, a taxa? A taxa, ou o fluxo, né, que estamos calculando por unidade de área, sem blindagem, daria, é só substituir os números, daria 162,3 watt metro quadrado. Com uma folha, cortamos pela metade, que dá 81,2 watt por metro quadrado, né? Nós vamos caminhar sobre o circuito, calcular J1, J31, EB3, J32, J2 e, finalmente, EB2 para comparação. Então, posso usar o primeiro trecho do circuito e calcular J1, né? Então, isolando o J1, temos o valor de 2.813 watt por metro quadrado. Tá? Estamos com J1. Em seguida, vamos para J32, J31. J31 está relacionado com J1, né? Seguindo o circuito. Basta seguir o circuito, né? Q1, aqui o fator de forma é unitário, a área, né, foi levada para a esquerda, está dividindo aqui a taxa, então temos um fluxo, por isso aqui o valor não aparece, né? Valor unitário aqui, né? do fator de forma aí entre os dois, né? A área foi para o outro lado. Então, aqui temos 2.813 menos 81,2, 2.732 watt por metro quadrado, J31. O terceiro trecho, chegamos a EB3. Então, só usar as fórmulas. 2.732, menos aqui o menos epsilon sobre epsilon, vezes o fluxo. Então, chegamos a 2.001 watt por metro quadrado, que é o mesmo valor obtido por EB3 sigma T3 na quarta, né? 2.001 watt por metro quadrado. Assim, vamos para J32 na sequência. J32, a partir de EB3, 2001, né, menos esse valor, 1.270 watt por metro quadrado. Na sequência, J2, que dá 1.189 watt por metro quadrado. E, finalmente, EB2, que dá 458 watt por metro quadrado. Calculando a partir da sua temperatura, dá 459 watt por metro quadrado. Teria que considerar algumas casas decimais aqui para chegar com o mesmo valor, que logicamente aqui foi arredondamento de cálculo que deu essa diferença de 1 watt por metro quadrado. Então, isso mostra que J31 é diferente de J32, né? Ok. Nessa figura, temos representado mais ou menos o que está acontecendo, e aumentamos aí a distância entre as superfícies, né? Então, T1 é 500, T2 433,5, T3, desculpa, T2 300 Kelvin, né? J1 2.813, J31 2.732, a diferença 81,2 watt por metro quadrado, isso é o líquido que está indo à direita. Continua o líquido indo à direita, ele vai ter que ser retirado aqui, que é menos o Q2, para que se mantenha o regime permanente. Forneço 81,2 à esquerda e retiro 81,2 à direita. Note que J32 1.270, enquanto J31 é 2.732, J2 1.189 e a diferença 81,2, obviamente, né? Isso mostra que os níveis de temperatura em jogo aqui são menores, as trocas radiativas são bem menores, né? 2.813, 1.270, né? 2.732, 1.189. Mesmo assim, a troca líquida tem que ser igual, né? Tem que ser mantido no regime permanente, né? Se alguém tiver curiosidade, G1 é o que chega aqui. Nesse caso, G1 é o J31, né?
Se eu tiver uma cavidade mais complexa, com várias superfícies, não é exatamente isso, tem que fazer a soma ali, né, do J. Mas G1 é 2.732 watts por metro quadrado, posso calcular dessa maneira, né? Aqui tem mais outros dados, né, sendo calculados, então só para conferir, né, J1 e assim por diante, né? Fazendo aqui uma conclusão, né? Quando eu uso uma blindagem em superfície cinza, nesse caso de superfície plana, obviamente, reduz pela metade, que trocaria sem a superfície, sem a blindagem, né? Quando se compara superfície cinza vezes superfície negra, usando um epsilon 0,1, eu tenho 1/19 do que trocaria se as duas superfícies fossem negras, ou seja, no final das contas, uma blindagem em cinza com epsilon 0,1 equivale a 1/38 do que trocaria duas superfícies negras sem blindagem, ok? Então, essa é a parte da conclusão sobre blindagem, ok? Passamos agora para um método que é chamado de método de Gebhardt, né? E tratando ainda das trocas de radiativa entre cavidades, né? E esse método em si é um método, uma evolução, digamos, do método das radiosidades, né? E nós vamos ver que ele é bastante eficiente no cálculo, né? Vamos pelo início, né? Como sempre. Então, temos a superfície, uma cavidade formada por N superfície. Nós, primeiramente, calculamos os fatores de forma, e esses fatores de forma indicam que é a troca direta, não inclui reflexão, é simplesmente que sai da superfície I para a superfície J, quanto por cento sai de uma, chega na outra, enquanto que o G e J, ele é um pouco mais abrangente. Ele diz que é uma troca direta, mas todas as reflexões, né, que ocorrem no caminho, né? Então, a fração que a superfície emite atinge todas e é absorvida na superfície J. Então, digamos, é um compromisso maior, é o que sai de uma e passa por qualquer lugar e vai ser absorvida lá na outra, né? G e J, G aqui, depois do F vem o G, então é homenagem ao Gebhardt. Ele não usou, né, no seu artigo, ele não usou G, ele usou B, né? Então, a nossa função aqui agora é chegar a esses valores, ok? Como se calcula isso? Como se usa isso, né? Então, começamos aqui com um balanço de radiação na superfície, como fizemos lá no método da radiosidade. Aqui estamos usando um Q maiúsculo, que é o que usa o Siegel-Howell, né? Nas suas deduções, né? E isso é dado em watts, né? Então, a parte de emissão, né? O que a superfície emite é sigma TK na quarta vezes a área vezes o epsilon, né? Então, é o que emite a superfície negra naquela temperatura, a emitância, vezes a área vezes o epsilon da superfície, né? E o que ela absorve, né? O que ela absorve, né? O que vem das outras e é absorvido. Note que o balanço aqui é um pouquinho diferente, porque antes falávamos de incidência e radiosidade. Agora falando de absorção, de emissão, né? Então, a nossa tarefa é calcular essa parte absorvida, né? E ele aqui já está usando, né? Está usando aqui o GJK. Então, tudo que sai da superfície J, tudo que ela emite, né? Igual isso aqui, tudo que ela emite, né? Vezes o G de J para K me dá, ou nos dá, o que é absorvido em K, né? E vamos fazer uma varredura em todos os elementos da cavidade, J de 1 a N, né? Então, esse é o balanço, né? Como chegar ao valor GJK, nesse caso, né? Então, vamos dizer o seguinte: toda a radiação emitida por AJ, né, e absorvida por AK é dada por, né, AJ, epsilon J, sigma TJ na K, J na quarta, F de J para K, epsilon K, é o que vai diretamente de J para K, é a seta vermelha aqui,
né? Seta vermelha. Tá? Depois nós temos uma parte que vai para 1, né? Sai de J e vai para 1. Né? Daí 1 reflete, por isso tem ρ1. E daí ele vai de 1 para cá e é absorvido. Então ele está usando aqui o G1K. Tá? Depois o que vai da superfície J para a superfície N, o que N reflete e depois vai de N para cá e é absorvido. Aqui no caminho tem todas as outras superfícies. Né? Isso é igual ao que é emitido por J e absorvido por K. Essa equação parece redundante, mas é daqui que vai sair a matriz para determinar GJK. Então, existe uma troca direta, que é o primeiro termo, e existe uma troca por múltiplas reflexões, que está representada aqui nesses termos seguintes. Né? Primeira, que está desenhada é simplesmente para o termo 1, mas tem múltiplas reflexões, aqui pode voltar para J, fazer vários caminhos e, no final, vai ser absorvido. Então, essa é a ideia. Tá? Então, vamos adiante. Bom, então, observamos na última equação que o termo AJ, εJ, sigma, TJ na quarta é comum a todos os termos. Então, podemos retirar. Né? Invertemos aqui a ordem, né? Esse termo estava na direita. Né? Isso aqui é o termo de troca direta, e assim, né? Indo para a superfície 1, indo para a superfície 2, indo para a superfície N. Né? Então, variando aqui o J que vai para 1, J que vai para 2, J que vai para N. Né? Invertemos aqui, deixamos o termo de troca direta à direita, né? Os outros todos vêm para a esquerda, então fica com sinal negativo, FJ1, ρ1, G1K, né? E assim por diante. Esse GJK está sozinho, mas ele é um termo da diagonal, ele também tem esse de troca, né? Múltipla aqui, né? Então, essa é a equação genérica. Né? Nós podemos fazer o J, né, vai de 1 a N, podemos fazer J, né, igual a 1, J igual a 2, né, J igual a 3 até N. Né? Então, aqui fica J para 1, né, fica de 1 para 1, né, 1 para 2, tá? Então, o termo da diagonal ele é 1 menos, né, por causa do termo da direita que tínhamos lá na equação do slide anterior, né? E aqui, então, o J é igual a 2, né? Mesmo J igual a 2, ele vai para 1, vai para 2, vai para 3, assim por diante, né? Meio complexo isso, mas é assim. Né? E, então, temos aqui J igual a N, né? Claro que aqui tem a troca direta, dá para observar sempre, né? Para prosseguir e manter de forma genérica, o mínimo que nós podemos fazer é reduzir para 3 superfícies na cavidade para facilitar aqui o manuseio das equações. Então, temos o K para variar, né? Porque nós estamos, a superfície de destino é a superfície K. Né? Então, K igual a 1. Né? Então, todos os Ks aqui são substituídos por 1. Né? Então, 1 menos F, aqui a primeira equação, né? 1 menos F1, ρ1, G11, né? E assim por diante. Né? Depois, para sempre K igual a 1, é a segunda equação, e K igual a 1 ainda a terceira equação. Né? Isso tudo para K igual a 1, certo? Agora aqui para K igual a 2 e em seguida para K igual a 3. Então temos aí um conjunto de 9 equações. Nós podemos resumir isso, né, na forma matricial, que fica mais fácil de representar. Né? Então já está colocado aqui. Né? Aqui temos a matriz dos fatores de Gebhardt, G1, G12, G13, tal, G33. Né? E aqui os termos do lado direito que são da troca direta. Tá? Então, o objetivo, né, é determinar esses fatores. Né? Para fazer isso, eu preciso o quê? Inverter essa matriz, de forma que isso aqui é a matriz M, né? Está aqui, ó, M e K, GKJ, FJ. Então, invertendo a matriz, tem que inverter essa aqui para fazer o cálculo final.
né? A primeira coisa, quando eu tenho um problema a resolver, é calcular os fatores de forma. Então, os fatores de forma vão permitir preencher essa matriz. Eu também preciso, né? O fator de forma é um fator apenas geométrico. Depende das áreas, da posição de cada superfície. Mas, como aqui eu já estou falando em reflexão, absorção, já aparecem propriedades. Então, além dos fatores de forma, eu tenho que alimentar o programa com as refletividades e as emissividades, né? Como as superfícies são difusores de cinza, né? Então, epsilon é 1 menos ρ, ou ρ é igual a 1 menos epsilon. Tá? Então, feito isso, eu posso determinar os fatores de Gebhardt. Tá? Caso particular que nós podemos observar, se as superfícies não refletem nada, significa que elas são negras e têm emissividade unitária por definição. Então, o que acontece aqui? Simplesmente nós temos todos esses termos fora da diagonal são nulos, porque as refletividades são nulas, e temos uma matriz de identidade, né? Então, fica aqui, não acontece nada, ficamos apenas com a matriz G, e aqui epsilon são todos unitários, então os fatores de forma, os fatores de Gebhardt são iguais aos fatores de forma, né? Isso é uma constatação, né? Claro, não tem reflexão múltipla e a troca é direta. Então, vai até uma superfície, o que sai de uma superfície e atinge a outra, é absorvido, né? Isso é o próprio conceito da superfície negra, ok? Bom, determinados fatores, né, segundo aquele formulário todo, né, podemos calcular as taxas, né? Então, a primeira propriedade que nós podemos usar aqui, é a mesma dos fatores de forma, é que o que é emitido por uma superfície vai ser absorvido na cavidade de um jeito ou de outro, né? Então, o somatório de J igual a 1 até N de GKJ igual a 1, né, como antes. A relação de reciprocidade, isso aqui vem do artigo lá do Gebhardt, de 61, ele simplesmente apresenta dessa forma, não tem uma prova formal, mas isso deve funcionar. A K, epsilon K, GKJ, a J, epsilon J, GJK. Tá? Então, usando as equações lá 738 do balanço, né? Do balanço lá inicial, e a 740 que está aqui, então o QK, né, que é a taxa que é adicionada a cada superfície para manter o equilíbrio, né, da radiação, é a parte de emissão mais a parte menos a parte de absorção, né? Então, na parte de emissão, nós vamos fazer como fizemos na radiosidade. Jogamos aqui, ou colocamos aqui num somatório que é unitário, né? Esse somatório é unitário, né? Como diz aqui, na 740A, que é a primeira propriedade, né? Então, menos a parte da absorção, né? Que é a J, epsilon J, GJK, né? Todos os elementos da cavidade vão mandar radiação para a superfície K, né? Cada um tem uma temperatura particular, né? Então tem que multiplicar isso por GJK, né? Que vai dizer o quanto que é absorvido dessa energia que deixa a superfície J, né? Mas nós vamos fazer a troca aqui usando essas propriedades, né? Essa igualdade. Então, com isso, nós conseguimos, né, retirar do somatório a K, epsilon K, né? E temos a equação com esse formato. Temos aqui GKJ e agora, novamente, GKJ. E com isso, nós conseguimos fechar a equação 741, né? Simplesmente como a K, epsilon K, GKJ, sigma, TK na quarta, TJ na quarta. Isso parece simples, mas ele é interessante porque estabelece que a troca radiativa pode ser calculada diretamente com as temperaturas e não com as radiosidades. Isso é muito importante. Tá? E quem conhece o método de Gebhardt não usa mais o da radiosidade nos cálculos mais complexos, né? Em problemas didáticos, o da radiosidade é factível, perfeitamente viável, é o ponto inicial para se introduzir a matéria, para se aprender a disciplina,
mas depois se evolui para esse método, né? Dependendo do caso. Claro, se as temperaturas forem dadas, os dois são válidos, não tem nenhum problema, né? Então, nós podemos escrever isso aqui para as três superfícies, né? No caso de análise, então ficaria A1, Y1, G1, T1 menos T1, esse termo aqui vai zerar, né? Logicamente. E então temos aqui a troca em função das temperaturas, né? Como já dissemos, sem necessidade de calcular as radiosidades, ok? Aqui pegamos um exemplo simplificado, né, para deixar mais claro o que foi dito no slide anterior, né? Então temos um corte aqui de um forno ou de uma estufa bidimensional, 2D, né? E é mais ou menos uma simulação do que acontece aqui, né? Bem simples, né? E é sempre interessante, né? Hoje nós temos vários programas de cálculo aí à disposição, mas é sempre interessante se fazer um programa, se montar um programa a partir do zero, né? Isso é interessante. Então nós temos aqui os circuitos, a parte de radiação interna aqui, né? A parte de condução na parede, né? E colocamos os pontos. Logicamente, os pontos são colocados aqui, né? Anti-horário, isso num programa mais complexo não se faz, se põe segundo forma matricial, porque se você mudar qualquer ponto aqui já tem que refazer todo o equacionamento. Então, por facilidade aqui da representação, colocamos os pontos dessa forma, né? Fica bem claro que em problemas mais complicados não se faz assim, né? Então, começamos aqui pelo ponto 5. Ponto 5, ele tem uma troca externa com a vizinhança, né? E com o ar externo. Vizinhança são paredes, como já foi falado. Então, com o ar externo, ele troca calor por convecção, né? Então, QC de convecção 5 é o H externo, a área 5, T infinito do exterior menos T5. A gente sempre considera um ponto, considera que o calor está chegando até ele, né? Que é mais fácil, né? Então, a radiação ela pode ser representada por um epsilon 5 a 5, porque a vizinhança é bastante maior do que a área 5, como já vimos, né? Então, tendo a vizinhança na quarta menos T5 na quarta, porque supondo que a radiação esteja chegando também. Supondo ainda que a condução de calor esteja chegando, né? Que K de 1 até 5, K1 a 1, L1 5, né? E T1 menos T5. Né? No elemento 1, né? No elemento 1, temos, por convecção, um H interno a 1, Tar interno 1 menos T1 da superfície. Isso é uma equação bastante simplificada para a convecção, né? Logicamente, bastante simplificada. Então, o balanço de energia no ponto 5 é o Q de radiação, o Q de condução, o Q de convecção, o Q de condução, é igual a ρ vezes calor específico do material em questão, da parede, a área, L de 1 até 5 sobre 2, vamos supor que o elemento, o volume 5, seja a metade, dt5 dt. Né? Esse aqui é o termo de inércia. Né? Podemos ter, aqui para o ponto 1, né, uma equação similar. Então, Q de radiação que vem de 2, que vem de 3, que vem de 4, mais a convecção, mais a condução que vem do ponto 5, mais, se quisermos aqui uma geração, né, na parede, se tiver uma resistência elétrica, por exemplo. Então, ρ1 C1 a 1, L1 5 sobre 2, dt1 sobre dt5. Se todas as parcelas forem positivas, a temperatura aumenta. Esse é o sentido aí do balanço. Alguns podem ser negativos, não interessa, se faz o balanço positivo, que é mais fácil de fazer. Feito o balanço, como se calcula a radiação? A radiação, se estivermos usando o Gebhardt, podemos calcular QR21 como sigma1 epsilon 1 G 1 2 T2 na quarta menos T1 na quarta. Né? 3,1 idem, 4,1 idem. Se nós estivermos trabalhando com o método das radiosidades, vamos calcular dessa forma aqui.
né, usando a equação para o ponto 1, que é o Q1, lá da radiosidade. Então, a primeira parte e a segunda parte, para lembrar do circuito, é isso. Em compensação, né, eu tenho que calcular sempre J1, J2, J1, J3, J1, J4. Então, vamos supor, eu inicio aqui com o forno a temperatura ambiente e inicio o aquecimento. Então, à medida que a temperatura se altera, eu tenho que ter uma subrotina para calcular os J's e depois as temperaturas, né, e as taxas, né? Aqui não, aqui eu não tenho que passar pela radiosidade, aqui diretamente se vai para as temperaturas. Então, isso é muito mais simples, né? Muito mais fácil. Não dá diferença se eu tiver todas as temperaturas dadas, mas toda a temperatura dada eu não tenho normalmente. Isso é só problema de sala de aula, problema didático. Na prática eu não consigo isso. Normalmente na prática eu tenho taxa, não tenho temperatura, né? Então é mais viável se usar o Gebhardt, né? E os Gs, né, os Fs e os Gs são calculados antes de qualquer iteração do problema, né? É um cálculo prévio, eles não mudam, né? Então é um cálculo prévio. Enquanto o J eu tenho que fazer o cálculo cada vez que faço uma iteração no problema, porque as temperaturas vão mudar, ok? Bom, vamos para o caso do método de Gebhardt para uma cavidade com duas superfícies. Então, é mais simples, né? Então, a matriz fica reduzida, o conjunto ali fica reduzido a esse produto matricial, né? Uma matriz 2 por 2, nós podemos invertê-la simplesmente fazendo isso aqui, né? Usando essa fórmula, né? Então, essa parte que divide aqui é o determinante, né? Determinante da matriz, né? A matriz original era A1, A12, A21, A22, logicamente, né? Então aqui ela já está invertida, né? Então, a matriz inversa, neste caso, que matriz inversa? Dessa primeira aqui, né? Então, o determinante está aqui dividindo e aqui os termos invertidos, né? Para calcular os Gebhardt e os fatores, então, tem aqui o determinante e a matriz vezes essa matriz da direita, tá? Aqui não está multiplicado porque vai complicar aqui, vai exigir mais espaço, né? E mais explicações, mas é por aqui mesmo, está pronto aqui, né? Vamos supor que, para simplificar, tenhamos superfícies paralelas infinitas. F12 igual a F21 igual a 1, F1 e F22 são nulos. Isso nos reduz a matriz a esse produto, né? Esse produto aqui, né? Então, 1 sobre 1 menos Rho2, né? 1, Rho2, Rho1, Rho2, 0, Epsilon2, Epsilon1, 0. Né? Aqui tem o F1, 0, F2, 0, por isso aparece esses 2 zeros na diagonal principal. Daí, aqui sim, eu posso multiplicar e ter esse resultado, né? Para os fatores de Gebhardt, né? Por exemplo, eu posso tirar aqui G12, né? G12, então, é só multiplicar, né? Eu teria Epsilon2, 1 menos, dividido por 1 menos Rho1, Rho2, ou então, colocando em termos de emissividade apenas, tenho esse termo, que pode ainda ser trabalhado, né? Então, levando na equação, né, Q12 é a troca, né, troca entre 1 e 2, né, troca líquida, é sigma epsilon G12, né, aqui a área foi para a esquerda, T1 na quarta menos T2 na quarta. Então aqui sigma epsilon já estava, em azul é o que entra como o G12, né, e daqui é só trabalhar um pouco e nós vamos chegar na mesma expressão obtida pelo método das radiosidades, né? Então, bem simples aqui a aplicação, ok? Supondo aqui que epsilon1 e epsilon2 seja 0,5 para facilitar aqui os cálculos, né? Então, G1, né, teria esse valor, substitui e dá 1/3. G12 substitui 2/3. Né?
trocando os índices, como, né, G22, ou usando lá a reciprocidade, né? G22 dá 1/3, G21 dá 2/3, né? De forma que G11 mais G12 dá 1/3 mais 2/3 igual a 1, e G21, G22, 2/3 mais 1/3 igual a 1, ou seja, o que sai de 1 para 1 é 1/3, é absorvido em 1, o que sai de 1 vai para 2, 2/3, né? O total aqui 100%, né? Dando valores aí para T1 de 400 e T2 300 Kelvin, Q1 para 1 é o que vai de 1 e acaba de volta sendo absorvido por 1, 241,92. O que vai de 1 para 2 é absorvido 483,84, o que emite 1, 725,76, que é a soma, né? A soma desses valores, né? O que 1 emite, né? Sigma T1 na quarta por unidade de área aqui, né? O fluxo, vezes a emissividade, que é o meio. Então, esse é o valor total. 2/3 vai à direita, 2/3 volta para ele mesmo que absorve, né? Idem para o Q2, né? O Q2 emite, então emite menos, a temperatura mais baixa, né? Então dá o valor de 229,64, 2/3 para 1 e 1/3 para ele mesmo, né? Então esse é o total, né? Fluxo líquido, né? É o que vai de 1 para 2 é absorvido, 483,84. O que vai de 2 para 1 é absorvido, 375. Isso é o que se calcula usando a expressão lá da radiosidade, 330,75 watt/metro quadrado, ok? Como se pode obter, ainda no caso das duas superfícies, que são casos bem simples, né? Então, como se pode obter o Gebhardt sem usar a matriz, né? Mas por curiosidade. Então, eu busco lá do método da radiosidade o resultado do circuito, está aqui, né? As resistências, né? E substituo, então, nesse caso particular, né? De uma superfície 2 envolvendo a superfície 1, nós temos o resultado como está aqui já apresentado, né? Sei também que, usando o G12, né, Q12 é sigma 1 epsilon G12 T1 na quarta menos T2 na quarta. Podemos igualar as duas equações, essa vem da radiosidade, essa vem do Gebhardt. Igualando, nós podemos, no final das contas, obter G12, né? Se a 1 for igual a 2, para facilitar o cálculo aqui, né, a 1 for igual a 2, quer dizer que as duas passam a ser paralelas, de mesma área. Então, G12 dá esse valor como previsto, né? G12 acaba sendo este valor. Okay? Para finalizar, vamos usar aqui o Ray Tracing, né, para esses valores e ver no que dá aqui até a segunda casa decimal. Né? Então, o que sai da superfície 1, está aqui 725,76, vai lá. Metade, aqui o epsilon é o meio, né, para facilitar o cálculo. Metade fica, metade volta. Metade fica, metade volta. E assim vai até o final. Então, à direita, 483,84, à esquerda, 241,92. Então, 725,76 era o total aqui que saiu. Claro que tem que fazer o contrário com o que sai de T2 para T1, né? Mas só para ver como funciona aí as reflexões múltiplas, e com isto encerramos essa parte, ok? Certo, pessoal? Chegamos então ao final de mais um vídeo. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula. Muito obrigado.